E o tema de hoje é se dá para confiar. Eu vou te dar aqui hoje 5 dicas para você ver se o seu relacionamento tem confiança, se dá para confiar aí no marido. Então hoje a gente vai falar aqui de confiança. Será que dá para ter confiança no relacionamento? E se não dá, como que eu convivo com isso? O que que é confiar no marido para você? O que que é a gente poder confiar? Você acha que dá para confiar no seu marido? Você consegue confiar no seu marido? Ou você vive desconfiada? O ciúme, muitas das vezes, ele é ali infundado. Você está, de fato, agindo por aquela emoção. Pode ser coisa que você, quando você é uma pessoa que não tem esse equilíbrio, você vê alguma coisa, você já logo desconfia, você fica incomodada, você logo toma atitude de pessoa ciumenta. E eu mostrei ali vários comportamentos que a gente age com ciúmes e que só afastam e só destroem aí o relacionamento. Então, quem não assistiu, dentro do lado do meu canal do YouTube tem outros vídeos onde eu falo sobre ciúme, vai lá, assiste, porque hoje eu vou falar aqui da importância da confiança. E essa confiança nem sempre tem a ver só com ciúmes. Às vezes a pessoa pode ter te dado motivo. Talvez você pode me dizer, Silvana, eu não confio porque meu marido já foi infiel. Eu não confio. Tem gente que fala assim, não, confiar, eu só confio em Deus, eu não confio em ninguém, não consigo confiar em ninguém. Se você diz que você não confia em ninguém, você não confia nem em você mesmo. E não dá para a gente viver uma vida assim. Você vai entender aqui que eu vou te mostrar a importância de você viver essa relação com confiança. E se a gente não se cura, se a gente não cura isso dentro do nosso relacionamento, a gente vive uma relação doentia, uma relação onde a gente está sempre ali desconfiada. A gente está sempre sofrendo. Eu nunca fico tranquila, eu fico o tempo todo desconfiada do que ele está fazendo. Pessoas que me dizem aí que gosta de sair, que gosta de fazer as coisas e o marido não. Outros é o marido que gosta de ir em festa, que gosta de sair e ela não acompanha o que fazer. Aí fica o outro desconfiado, o que o outro está fazendo, o que eu faço com isso. É importantíssimo ter confiança dentro da relação. Relacionamentos, os casamentos que têm confiança, que um confia no outro, a probabilidade de durar aí é muito maior. E como a gente começa, Silvana, resgatando essa confiança, como a gente começa construindo a confiança no seu dia a dia, na sua rotina, nos pequenos hábitos, nas pequenas conversas, nos pequenos diálogos saudáveis, você vai construindo ali a confiança. A pessoa vai percebendo que pode confiar no outro, que pode. Como que a gente confia em alguém? A gente confia em alguém que a gente conhece. Se a gente não conhecer, a gente não vai confiar. E até mesmo as pessoas que falam assim, eu confio só em Deus. E por que ela confia em Deus? Ela busca conhecer a Deus? Então, assim, a gente confia em quem a gente conhece e a gente pensa que a gente pode confiar. Como eu vou voltar a confiar nessa pessoa? É possível? Sim, é possível. Mas é preciso passar por uma etapa de superação dessa infidelidade. Vocês precisam superar isso, curar isso, resgatar essa confiança. Porque senão esse relacionamento vai ser muito complicado de ser dado continuidade. Vai ficar ali sempre uma pulga atrás da orelha, você desconfiada. Gente, não é gostoso, não é bom uma relação assim. Você conviver com uma pessoa que você está sempre ali olhando, percebendo se ele está fazendo alguma coisa de errado, se ele está aprontando alguma, se ele está te escondendo algo. É muito desconfortável. E o contrário também, né? O homem que está o tempo todo desconfiando da mulher, desconfiando, e aí fica perguntando, também é constrangedor. Você precisa ter essa confiança do seu marido, porque isso também é um sinal de respeito. Porque imagina a pessoa o tempo todo te vigiando, te fiscalizando, vendo o que você está fazendo, porque não confia em você. Também é desconfortável. Então precisa haver confiança para o casamento
durar, para o casamento perdurar. Porque não dá para a gente ficar desconfiada dentro de uma relação. Como que a gente fica? Como que você tem intimidade com outra pessoa? Você quer compartilhar com outra pessoa a sua unidade se você o tempo todo está ali, desconfiando do outro. Então é importante resgatar essa confiança. Sem confiança, o casamento não vai durar. Não vai durar. Porque você vai ficar o tempo todo ali desconfortável. Porque não dá para eu falar coisas que vocês vão virar e vai falar assim, Silvana, muito legal isso na teoria, mas vamos na prática. Então, é possível? É possível. É possível resgatar. Ou aquilo que eu não consegui usar na minha história, eu ajudei outras, mentorando outras mulheres a utilizar. Eu vi acontecer isso na vida delas. Então, é possível a gente voltar a confiar. Só que se você não passar pelo processo certo, você vai achar que é só tentar perdoar, tentar esquecer, e a gente não esquece. Não tem como esquecer. Esquece aí que o outro te traiu. Você nunca vai esquecer que o outro te traiu. É a mesma coisa de dizer, Silvana, não pensa agora num elefante branco. Não pensa. Claro que você vai pensar. Não dá para esquecer as coisas. Não dá para esquecer aquilo que aconteceu com você. Não dá. Então você precisa resgatar essa confiança e se posicionar como você vê aí. Se no seu relacionamento tem essa confiança. Será que hoje eu vivo um relacionamento de confiança? Tem aquelas pessoas que falam assim: não, eu confio, a gente tem confiança, mas de vez em quando fica brigando, né? Ah, você estava olhando para aquela pessoa e aquela coisa que aconteceu no passado, e se você voltar a fazer de novo, quem aqui fica, quando vai discutir, quando vai conversar, fica trazendo coisa lá do passado, enchendo de lixo a conversa, né? Não conseguiu resolver os problemas lá atrás, e aí toda vez que tem um problema, traz aquele monte de coisas. Aquele dia que você fez assim, aquele dia que você olhou para aquela pessoa, ou quem já viveu, então, uma história de traição? Como é complicado a pessoa se libertar disso, de não jogar na cara do outro, de não ficar o tempo todo ali, ah, mas você já me traiu. Mas eu vou dizer que o que você já fez é pior do que isso que você fez aqui. E não dá para medir. Não é porque a pessoa, se vocês estão superando uma infidelidade, é para superar. Cada situação você tem que ir superando e você ir resolvendo, porque senão você não consegue dar continuidade. Então, o que é não confiar? Confiar não é dizer assim, olha, eu perdoo o que você fez comigo, ou perdoo essa sementinha do mal que você pôs aí na minha cabeça, que você me deixou desconfiada, ou que você fica me ameaçando, e ao mesmo tempo eu te perdoo e fico ali no celular procurando algum indício, eu fico, ó, eu te perdoei, mas eu vou ficar aqui de olho, porque caso ele faça alguma coisa de novo. Então, quer dizer que eu não confio. Eu confio nesse marido, mas eu vou ficar de olho. Eu não vou ficar boba, não. Não vou ficar ali desconfiado o tempo todo procurando. Isso não é confiar. Você vai viver uma vida ali doentia, caçando coisas, tentando descobrir o que ele está fazendo, para você ter o quê? O controle. Porque quem já foi traído alguma vez, ou quem tem esse descontrole, esse desequilíbrio aí com os ciúmes, quando ele é infundado, e aí, quando a pessoa tem isso, o que a pessoa quer? Ela quer ter o controle. Por que ela fiscaliza? Por que ela vigia? Por que ela fica ali o tempo todo em cima para ver se o outro não vai fazer nada de errado? A necessidade de controle. E fala para mim, quando é que a gente consegue ter total controle da vida do outro? Muitas das vezes você pode até nem ter o controle da sua, ter planejado coisas, feito coisas, e aquele dia você não conseguiu fazer. Aí imagina a gente ter que tomar conta, vigiar a vida do outro. Ah, Silvana, mas é o meu marido, a gente vive juntos, até me veio a música, né? A gente vive juntos, a gente se dá bem. Vocês vivem juntos e a gente tem que, eu tenho que vigiar, tem que ter certeza de que tá tudo certo.
Você não tem nada. Isso não é confiar. Isso é uma relação doentia. Isso não é saudável para você. Ter um relacionamento saudável é você acordar feliz, você dormir falando valeu a pena estar casada no dia de hoje. É você ter alguém que você confia, que você fica em paz. Você precisa ter paz. Agora você fala que confia, mas fica ali fiscalizando e procurando alguma coisa. Eu quero ter o controle. E por que que você tem que perdoar? Por que que eu preciso superar essas situações? Por que que precisa curar isso? Porque os relacionamentos de baixa confiança, além de não durar, se durar, ele vai trazer problemas na saúde de vocês. Isso. Ele traz doenças psicossomáticas. Ah, Silvane, de onde você tirou isso? De onde você tirou, Silvana? Você tá achando que as pessoas vão ficar doentes porque tem problemas? Todo lugar fala, né? Quando a gente tem algum problema psicológico, vai afetar a nossa saúde. Não só isso, mas já foi provado com um estudo científico que os homens que não conseguem confiar, eles vivem 11 anos a menos. Eles têm mais problemas de saúde. E tá aí, ó, uma dica já para você usar com seu marido. Uma das dicas, né, que eu vou dar mais aqui no final, se você não confiar em mim, você vai adoecer. Então eu acho bom você me respeitar e aprender a confiar, porque você também vai adoecer. A pessoa querendo ou não, afeta sim, afeta. E aí um casamento infeliz aí para as mulheres, elas têm vários problemas de saúde psicológico. Na questão física, a pessoa vai apresentando essas doenças. E foi feito um estudo, eu gosto de contar essa história, uma ressonância magnética, onde pegavam mulheres inseguras e mulheres que eram confiantes no casamento, que tinham confiança. E quando elas entraram nesse aparelho de ressonância, fizeram pequenos choques nas pernas delas, assim, né? Na, na perna dela. E aquelas mulheres que tinham confiança no casamento, elas não sentiam medo, elas ficavam normal. Mas aquelas mulheres inseguras, elas sentiam medo e tinham reações. E através da ressonância conseguiram comprovar isso. Então, esse relacionamento sem confiança, ele vai afetar vocês. E qual o casamento que você quer viver? Um casamento assim, sem confiança? A gente precisa viver um casamento saudável, um casamento fluido, onde você pode confiar, onde você pode ter paz. E quando a mulher, ela se sente confiança, ela sente confiança, se sente amada. Quando ela está num relacionamento assim, ela libera um hormônio chamado ocitocina. O que é esse hormônio? É um hormônio do carinho. É aquele hormônio que geralmente ele aparece muito quando a gente ganha um filho, né, na relação de maternidade. Isso também acontece quando você sente confiança no seu marido, se sente amada, quando você cuida ali do seu casamento, você vai liberar esse hormônio. E isso é físico, isso faz parte do seu corpo. Isso é uma coisa, se você cuida de dentro de você, você cuida do seu relacionamento e você vai cuidar da sua saúde. E é por isso que eu falo de viver um casamento saudável. Você pode viver esse casamento saudável. Você vai viver uma vida melhor. Porque a gente não tem que estar dentro do casamento infeliz. Ou então aprisionado pelas correntes que nós mesmos nos colocamos. Silvana, eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu implico mesmo, e eu vejo, eu fico implicando, eu fico falando, eu não consigo ficar em paz. Até quando você vai ficar assim? É preciso você se curar disso, usar técnicas para você se equilibrar, sair dessa prisão aí, dessa insegurança. Imagina se cada um dos dois estiverem cuidando, cada um de si, para dar o melhor de si para o outro.
E se você não cuida de você, você vai adoecendo, você vai entristecendo. E essa sua tristeza, você vai influenciar aqui o seu relacionamento. Quantas pessoas que não conseguem lidar com isso vão entristecendo, ou não conseguem lidar com a atitude do outro, não consegue conversar, ter um diálogo sadio, vive brigando, ou vive discutindo porque não sabe conversar. É só porque você não sabe ainda o que fazer. É só aprender como agir, aprender a cuidar de você. É curar essas feridas que estão impedindo de você viver um relacionamento saudável. E aí a mulher fica ali até um dia que ela de fato adoece. Começa a ficar em depressão, começa a ficar triste, a vida perde a graça. Ah, eu tenho que ficar casada infeliz. Aí vem aquelas pessoas cheias de desculpinhas assim: relacionamento é muito difícil, todo homem trai. E aí fica aquele monte de coisas falando mal do casamento, achando que o problema é o casamento. Entenda que todo problema ele está aqui dentro de nós, está dentro da nossa cabeça. É aqui que todo problema existe. Mas Silvana, como assim todo problema existe aqui? Se o meu marido fez isso comigo, tá? Ele fez, ele te ofendeu ou você deixou ser ofendida? Ele deixou de fazer algo que você queria ou você criou uma expectativa muito grande do que ele tinha que fazer? Muitas das vezes a gente cria expectativas que o outro tem que atender. Eu queria que meu marido fizesse dessa forma, eu queria que meu marido me desse aquele presente, eu queria que meu marido me incentivasse isso, aquilo, mas isso cabe no seu relacionamento? Vamos supor que você imaginou ali que ele tinha que te dar um buquê de flores numa data especial e ele não deu. Mas será que isso é dele? Ele sabia que você gosta de flores, que você queria ganhar flores? Ou você queria que ele adivinhasse? Entende? É aí você entender que existe comunicação diferente entre homem e mulher. É usar a diferença que tem o homem a seu favor, a mente masculina a seu favor. E se você não busca esse conhecimento, se você não acompanha isso, você só vai fazer errado. Você só vai afastar o outro cada vez mais. É importante a gente cuidar do relacionamento e saber se comunicar, ter técnicas para isso, porque senão eu falo da forma errada, eu crio expectativa errada. Tá tudo aqui dentro. Você tem esse poder de transformar essa situação. Você só precisa saber o que fazer. E aí você cria uma expectativa de que seu marido tinha que ser assim, de que tinha que ser assado, e ele não atende às suas expectativas. E aí você fala, aí, tá vendo? Esse homem, ele é isso, ele é aquilo, e aí você faz uma lista sobre ele. Não estou dizendo que ele não está errado, que ele não possa errar, porque ele é outra pessoa que precisa cuidar também da parte dele da relação. Mas quem está me ouvindo é você. Você está tendo essa consciência e tudo que está na sua vida é responsabilidade sua. Se tem algo na sua vida que não está do jeito que você quer, é a responsabilidade sua, não é de mais ninguém. Ninguém vai poder agir por você. Ninguém vai poder resolver isso para você. Entende isso? E aí você fala assim, Silvana, então quando a gente confia, um relacionamento com confiança, ele vai evitar aí o estresse, ele vai evitar várias doenças. E aí você fala assim, Silvana, mas e se eu ficar sozinha? Diz aí para mim, nos comentários, o que é melhor? Você ser casada num casamento infeliz ou você ser sozinha? Viver uma vida isolada, sozinha, solitária? O que para você é pior? Número 1, uma vida casada infeliz. Número 2, uma vida solitária. Todos os dois são ruins, né? Porque viver casamento infeliz não é para viver um casamento feliz. Mas também já estudaram isso, já fizeram uma pesquisa sobre isso. E já foi comprovado que pessoas que vivem sozinhas e isoladas vivem 10 anos a menos do que as pessoas que vivem acompanhadas. Mesmo que ela não esteja feliz.
ainda assim, viver juntos é melhor. Porque o outro não viver, você ter uma vida juntos, é aquele ditado, né? Quando você quer chegar em algum lugar, você vai sozinha. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhada. É muito melhor você estar junto com alguém. É muito melhor. E tem uma passagem em Eclesiástico 4, de 9 a 12, que fala assim ainda: valem mais dois juntos do que um sozinho, pois o esforço de dois consegue melhores resultados. Se caírem, um ajuda a levantar o outro. Ao passo que se cai, o que está só não tem ninguém para levantar. Se dois dormirem juntos, aquecem-se, mas se for um sozinho, como pode aquecer-se? Num ataque, um sozinho é vencido, ao passo que dois juntos conseguem resistir, pois o fio dobrado não se quebra com facilidade. Olha só, quando a gente está junto, a gente é muito mais forte. A força que há com duas pessoas juntas não tem o que se dizer de uma pessoa isolada. E a pessoa que está na nossa vida, ela está ali para curar e nos ensinar alguma coisa. A gente não tem como crescer nessa vida, a gente não tem como melhorar a cada dia, ser melhor para nós mesmos, se a gente não se relacionar. A gente precisa do relacionamento. É no relacionamento que a gente cresce. Silvana, como a gente tem mais paciência com situações que nos gerem a ter paciência? Silvana, como eu aprendo a confiar? Exercitando isso no seu relacionamento. Exercitando aí. Silvana, como eu paro de brigar no meu casamento? Eu separo? Não. Você tem que aprender a parar de brigar, saber se comunicar, saber lidar com a situação que tem aí. Entende? Não é viver sozinha. E as pessoas que vivem sozinhas e que você talvez tenha uma visão aí, quantas pessoas começam a fazer posts que viver sozinho é melhor? Tem músicas, né, sacaneando aí, que vida de casada, eu não sei bem essa música, mas que a vida de casado só perde para de solteiro, uma coisa assim, né? Quem souber, coloca aí no comentário. Por que as pessoas fazem essas piadas? Por que as pessoas colocam que morar sozinha é melhor? Porque ela precisa dar uma desculpa para aquilo que ela vive. Ela tem problema. Toda pessoa que prefere morar sozinha, ela tem problema dentro dela de relacionamento. Ela pode ter sofrido aí alguma rejeição na vida dela. E por que que ela escolhe viver sozinha? A rejeição é uma das feridas emocionais. Quem sofre uma rejeição, qual é a máscara que ela usa? Qual é a fuga dela? É viver uma vida solitária, é viver sozinha, é de achar que viver sozinho é melhor do que viver com alguém, porque relacionamento é muito difícil, a pessoa pegando no seu pé, a pessoa enchendo o saco todo dia, é melhor viver sozinho. Na verdade, ela está fugindo dela mesma. Ah, Silvana, mas eu conheço uma amiga que vive sozinha e vive muito feliz. Ela está feliz no que você vê, a máscara que ela usa. Porque no fundo ela tem problemas de relacionamento e ela de alguma forma deve ter sofrido alguma rejeição na vida dela. E aí, por causa daquela rejeição, qual é a máscara? Qual é a forma de se proteger da pessoa? É fugir de sofrer outra rejeição. Eu não quero ter outra rejeição, então o que eu faço? É melhor nem me relacionar com o outro, que assim eu não corro o risco de ser rejeitada. Entende? Se você pensa assim, esquece a vida isolada. Esquece, isso não é a melhor solução nunca. Tem uma pessoa muito querida que não foi por escolha, mas ela viveu uma vida mais solitária, porque o marido saiu de casa enquanto os filhos ainda eram muito pequenos e ela ficou esperando o marido voltar a vida toda e não teve outro relacionamento. E você vê que ela viveu de fato menos por conta disso. Se ela tivesse com o marido, se ela tivesse com um relacionamento, ela teria vivido mais. Mas ela foi se entregando também.
A vida não tinha graça. Então não pense que sozinho é melhor. Não. Você precisa saber fazer. O que fazer para resolver esse casamento? Para deixar de ser infeliz no casamento. E essa é a minha missão. E é por isso que eu estou aqui. É de ver ao longo dos últimos 20 anos centenas de histórias de pessoas que sofreram no casamento infelizes. Foi de viver uma vida assim, de chegar a um ponto do meu casamento e achar que a vida não tinha graça. E hoje essa é a minha missão, porque eu descobri que a gente tem esse poder, há esse poder e há essa forma da gente transformar o relacionamento. Mas a gente precisa agir diferente. Qual que é a forma certa? É você começar aí a resgatar essa confiança. Se hoje você não vive a confiança, o que eu tenho que fazer para passar a ter? Você só vai confiar naquilo que você conhece. Então você tem que buscar mais intimidade, mais conexão. Porque quanto mais intimidade você tem com o outro, mais você vai confiar, mais você vai conseguir confiar e vice-versa. O seu marido também em você. Mostra para ele que ele pode confiar em você. Mostra isso para ele, que o que aconteceu no passado ficou no passado. Que não é para vocês ficarem se cobrando, que isso vai afastar vocês. Não é para ficar essa cobrança, você querer ter o controle do outro o tempo todo, porque isso só vai afastar vocês. Então mostra para ele tudo isso. Para você, olha o quanto é importante ter confiança nessa relação, para cuidar da saúde de vocês, para cuidar da relação de vocês, para viver uma relação sadia. Então é preciso você mostrar. Ah, mas se é o meu marido que não tem confiança em mim, então se posicione. Olha, quando você fala desse jeito e você não tem confiança, eu me sinto ofendida. Isso é uma mulher. A mulher tem que buscar esse poder dentro dela. Não dá para deixar o outro ficar desconfiando da gente. Não dá. Se você é mulher e o seu marido não tem essa confiança, você tem que dizer para ele: se você não confiar em mim, se você ficar desconfiando o tempo todo, eu vou me sentir ofendida. E eu não quero me sentir ofendida. E aí você tem que se posicionar. É preciso se posicionar. Não é para você baixar a cabeça e ele já sofreu. Sim, compreender que o outro age desse jeito porque ele já sofreu uma traição e ele tem medo de ser traído de novo, ótimo. Isso é maravilhoso. A gente tem empatia. É saber que o outro se comporta dessa forma. E aí, qual é o nosso papel? Mostrar que se ele continuar com essa falta de confiança, vai estragar o casamento, vai afetar a nossa saúde e eu posso começar a ficar, ou eu vou viver triste, ele magoada dentro dessa relação e eu vou me sentir ofendida. E tem coisas, a gente tem que ter muito claro na nossa mente quais são os nossos valores, porque tem coisas que não dá para a gente abrir mão. Silvana, tem coisas que eu criei uma expectativa e que eu queria que meu marido fosse e ele não é. E eu acho que eu posso abrir mão disso. Beleza, são expectativas que você cria do outro. Agora, tem valores que não dá para abrir mão. E não dá para abrir mão de você dizer: eu não aceito que você desconfie de mim. Isso para mim é um valor. Você está me ofendendo. Entende? É você se posicionar diferente. É você se posicionar dentro da relação. Nem sempre dentro do relacionamento, na comunicação, do que a gente tem que fazer para o nosso marido, é fazer de tudo para agradar, não. Esse é um dos erros. O casamento está ruim, está em crise, está com problema, então eu vou ter que fazer tudo para agradar, para ver se a gente resgata alguma coisa. Agradar somente não resolve a relação. A gente precisa dar para o outro aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. E quantas mulheres sofrem por conta disso?
acham que tem que fazer tudo que o marido quer para poder dar certo, para poder superar essa crise, para poder sair dessa crise no casamento. E não é o que o outro quer, é o que ele precisa. Qual é a forma da gente educar uma criança? É dar tudo o que ele quer? Tudo o que ele quer? Claro que não. Tem momentos que a gente precisa dizer não. E o não é amor. O não no momento certo é amor. Você vai estar educando aquela criança e ele vai entender. Ele não vai ficar chateado com você porque ele vai entender que aquilo foi um ato de amor. Meus pais não deixaram isso ou aquilo para o meu bem. E principalmente quando ele tiver maturidade, ele vai entender. Agora, o marido é a mesma coisa. Você não tem que tratar ele como mãe, mas nem você não tem que fazer tudo o que ele quer. A gente precisa se posicionar. Tem situações que não é falar. Existem situações que é agir de forma diferente, para que ele tenha um comportamento diferente. Entende isso? Então, você precisa se posicionar. Não dá para ficar, mas o meu marido já sofreu. Ótimo. Então, eu tenho empatia. Eu sei que ele já sofreu alguma traição e ele tem dificuldade de confiar porque ele tem medo e porque ele quer ter o controle da situação. Beleza. Eu tenho empatia com a situação dele. Mas agora é hora dele tomar consciência disso e dele entender que quando ele fica desconfiando de mim, ele falta com respeito com a minha pessoa e eu sou outra pessoa. Como que isso vai ficar mais leve? Conexão, intimidade, buscar mais conexão, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conexão vocês têm, mais conversa aberta, quanto mais diálogo vocês têm, mais esse relacionamento fica fluido. Quantas pessoas às vezes conseguem conversar com pessoas fora, conseguem ter uma boa carreira, um profissional resolvido, mas chega em casa, é um inferno. A pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue confiar no marido, vive uma vida pessoal turbulenta, ela não consegue ter paz, está o tempo todo ali desconfiada, está o tempo todo sofrendo. Então, é preciso aí você cuidar do relacionamento. O relacionamento amoroso, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Porque a gente não consegue, você fica ali mexida com aquilo, com uma pessoa, é uma emoção muito forte. Porque é uma decepção, é uma tristeza com alguém que a gente ama. Então, é muito complicado você cuidar das outras coisas. Agora, quando a pessoa tem um problema de relacionamento no trabalho, ela consegue lidar com isso, porque não é a pessoa que ela ama assim, não é a pessoa que ela escolheu. Então, a decepção é diferente. É uma decepção no trabalho. Mas, poxa, eu estou decepcionada, não esperava isso dessa pessoa. Mas é muito diferente a decepção quando ela é com o seu marido, quando ela é dentro de casa. Por isso, a gente precisa buscar ter essa relação aí de confiança. Sabe quando não dá para confiar na pessoa que mente? Não existe aquela coisa assim, foi só uma mentirinha. A pessoa que mente, ela mente o tempo todo. Se a pessoa mentiu uma vez, quem foi aí que falou nos comentários que o marido plantou uma sementinha de desconfiança na sua cabeça? Porque a honestidade, ela é a primeira dica, o primeiro critério. Se a pessoa, você já viu o seu marido mentir para alguém, você já vai ficar assim, poxa vida. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei com uma pessoa que as pessoas ligavam para ele e ele atendia o telefone dizendo assim, não, eu estou chegando aí. Não, eu estou chegando, já estou chegando aí. Ele não estava nada. Ele estava no ambiente de trabalho ali, no escritório. Como assim está chegando? E aí ele fazia isso com muita frequência. As pessoas ligavam para ele, ele sempre mentia. Não, eu estou indo, eu estou não sei o quê. Eu falei, que engraçado, né? Aí um dia ele falou assim para mim, a única pessoa que eu não posso mentir é para minha esposa, o resto eu posso mentir para todo mundo. Peraí, não existe isso.
Ou a pessoa ela é honesta ou ela não é honesta. Quando a pessoa tem o hábito de mentir, por que ele não vai mentir para você? Tem gente que cria hábitos, hábito da mentira. E não é aquela coisa assim, Silvana, mas foi só uma mentirinha, que não vai fazer mal, que não vai atrapalhar tanto o casamento. Não tem isso. Honestidade tem a ver com valor. Honestidade, ela tem a ver com a personalidade da pessoa. Ou você é honesta ou você não é. Ah, não tem diferença, Silvana. Não tem diferença se a pessoa roubou um par de chinelos havaianos ou se ela roubou o caixa do supermercado. Ela roubou de qualquer jeito. Ou você é honesto ou você não é honesto, entende? Então, se a pessoa não dá para confiar na pessoa que mente. Se o seu marido de vez em quando fica contando algumas mentirinhas, já ficou complicado de confiar. Como a gente vai confiar em alguém que mente? Não dá, não é? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica aí é a transparência. É sem segredos. É assim, quando você não vai ficar fiscalizando ali seu marido, né? Onde você estava? Com quem você estava falando? Por que você estava falando com a fulana? Você não vai ficar o tempo todo fiscalizando. Mas tem que haver dentro da relação essa transparência. Quando você perguntar onde você estava, a pessoa tem que falar sem demora. Olha, eu estava lá com fulano de tal, conversando, tal, então eu atrasei mesmo no trabalho. Ele tem que falar rápido, tem que ter transparência. E aí, uma vez me perguntaram assim, Silvana, o que eu não devo contar para o meu marido ou o que eu devo contar? Você não tem que ter, na verdade, a gente não tem que contar tudo, né? Liberdade não é a gente poder fazer o que quer, é a gente não ser obrigado a fazer nada. Então, quando essa transparência é o quê? É eu não precisar ter segredos para o meu marido. Mas eu preciso contar tudo da minha vida para o meu marido, desde o que eu fiz que eu acordei, do que eu fiz, com quem que eu conversei, com quem não sei o quê. Não, é exagero. Mas eu preciso ter transparência. Se eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que isso meu marido não pode saber, já é um segredo. Então não tem transparência. Entende? Então a transparência é a nossa segunda dica aí, desse critério, se é confiável ou se não é. Será que o seu marido tem essa transparência com você? Quando você pergunta, você sente que você pode confiar, que ele não está te escondendo nada. Isso é ser transparente. Eu não preciso ficar falando o tempo todo tudo que eu faço. Mas as coisas que eu faço, tá tudo bem. A gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que não está certa. A gente sabe. Se vem no seu, faça essa pergunta. Se vem no seu coração, isso essa pessoa pode ficar sabendo? Meu marido pode saber disso? Não. Então não é transparência. Se o marido está fazendo algo que ele não pode te contar, não. Então isso não é transparência. Então essa é a segunda dica. A terceira é da responsabilidade. Responsabilidade de manter as promessas. As coisas que vocês prometem, vocês têm que cumprir. Isso é responsabilidade. O que vocês prometeram um para o outro? Qual foi o combinado entre vocês? Silvana, no relacionamento na casa da fulana, eles fazem dessa forma. Mas na minha casa é diferente. A gente combinou que seria assim. Talvez você tenha combinado aí a divisão de tarefas dentro de casa e tá tudo bem. Então, se vocês combinaram isso, vamos manter aí o que a gente combinou. O que mais a gente prometeu um para o outro? O que mais a gente combinou? Então, essa responsabilidade também passa nesse critério de confiança. A quarta dica são as ações éticas. Se a pessoa tem uma conduta honesta, com os mesmos valores que os seus. Silvana, a gente é muito diferente. Eu tenho alguns valores aí, alguns princípios, e o meu marido todo, ele pensa muito diferente de mim, e aí os nossos valores são diferentes. Então essas ações éticas, elas vão entrar em conflito. E aí você vai ficar sempre desconfiando se o outro vai fazer aquilo que para você é um valor e para ele não é. Então vai também ter dificuldade aí nesse quesito. E a quinta dica
É a prova de aliança. É ele demonstrar que te protege, é ele demonstrar que ele não é egoísta, que ele pensa em você. Isso é aliança, né? A gente está juntos nessa mesma unidade aqui. E aí a pessoa não é aquela pessoa egoísta. Sabe quando você vai decidir? A gente vai sair. Aí ele pensa só no que é bom para ele, naquele passeio que vai agradar ele. Ele não pensa no que vai te agradar. Ele não pensa naquilo que é bom para você. É um relacionamento egoísta que o outro está sempre pensando nele. Então, isso aí é a quinta dica, que é essa prova da aliança. A aliança é estar juntos. Tem que ser bom para os dois. Tem que ter esse cuidado. Então, são essas cinco dicas, esses 5 critérios para você ver se há confiança aí dentro da sua relação, que é a honestidade, a transparência, a responsabilidade, as ações éticas e a prova da aliança. E o que acontece com a pessoa que não cumpre o que promete? É uma traição, é uma das formas de traição. E aí ela faz com que você use exatamente essa máscara de querer controlar, de querer saber tudo, porque você não confia. E quando você não confia, você vai viver essa relação assim, sempre desconfiada, sempre preocupada, sempre buscando saber o que está acontecendo. Então, não cumprir o que promete é uma das formas de traição. O que é a confiança com a fidelidade? Ela anda junto, né? E o que seria essa infidelidade? É a infidelidade financeira, né? A gente não pode conversar com o outro. E a respeito do financeiro, a gente tem que ter muito claro aí alguns comportamentos. Existe o que é ideal no casamento e existe alguns comportamentos que a gente precisa tomar para a gente chegar nesse ideal. O que é o ideal? É viver essa unidade. É viver essa unidade também financeira. Porque não é tudo unidade? E você querendo ou não, se você se casou com essa pessoa, metade do que ele tem é seu e metade do que você tem é dele. Não importa quem trabalhou, quem é que buscou esse dinheiro. Sempre vai ser dos dois. Então, assim, tem que ter essa unidade. E aí é preciso ver cada caso, ver cada questão, para você se comportar da forma certa até viver essa unidade. Porque se você não fala para ele, é porque aí existe um segredo. Então não tem essa transparência entre vocês. É preciso eu esconder dele que eu comprei algo. Imagina você. E olha, tá tudo bem aí, se não se sinta assim constrangida com isso, porque eu já vi muitas histórias de mulheres assim que compram, chegam com a bolsa escondida, esconde o que trouxe para não deixar ver, para não achar que você está comprando muito. Então é preciso buscar, é por isso essa conexão e essa intimidade, para que vocês tenham esses valores aí para o outro reconhecer você. Cadê a prova da aliança? De que ele cuida de você, de que ele entende que você também precisa comprar essas coisas, do que você está comprando e está escondendo. Então, tem que ter essa transparência na relação. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, aperta esse sininho, você é notificado de todos os novos vídeos que eu postar aqui. E assim você vai cada vez mais transformar o seu casamento e passar a viver um casamento saudável. Um grande beijo e até mais.